Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu vou gravar mais um vídeo aí, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Quero que vocês me valorizem aí, tá, gente? Agora é 5h20 da manhã, levantei 4 e pouco, já li a palavra do Senhor e vou gravar esse vídeo, tá? E vocês estão reparando aí, tem um novo cenário surgindo, tá? Eu coloquei aqui um papel de parede. Vou gravar esse vídeo também mostrando, né? Eu colocando papel de parede aqui. Vai estar no outro canal, o canal Rose Gomes e Suas Aventuras. Semana que vem agora eu já vou deixar nesse canal, tá? Então, você que não sabe, tem esse canal também, tá? O canal Rose Gomes e Suas Aventuras. E eu vou começar a investir um pouco lá também. Deixei lá um pouquinho parado, né? Mas sempre estou aqui trazendo a mensagem do Pai, porque esse é o meu compromisso com Deus. Ele pediu que eu fizesse isso e eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. Mas também tem esse outro canal aí, se interessar, vai lá. Lá eu falo sobre cuidado com a pele, cuidado com o cabelo, algumas coisas que eu venho fazendo aí, eu coloco lá também, tá? E aqui eu deixo reservado para trazer as mensagens que o Senhor coloca no meu coração, testemunhos, né? Experiências que eu passei, que tem mudado a minha vida, tá? Tem em torno aí de 4 a 5 anos que Deus tem vindo assim, transformando a minha história. Imagina eu que nasci no berço evangélico, né? Como nós falamos aí, quando nós nascemos, nossos pais são cristãos, e ali nós vamos caminhando com Deus. Então conheço um pouquinho aí, né, desse mundo maravilhoso que é o mundo de servir a Jesus, mas tem uns contratempos aí que eu passei por ser religiosa, por não conhecer a Deus, por dar ouvido a que homens falavam. Tive aí uma vida muito paralisada, né? O que Deus tinha para mim, as promessas do Pai ficaram todas retidas por falta de sabedoria. Como diz a palavra dele, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, né? Então nós precisamos conhecer o nosso Deus para poder vivermos as promessas do Pai, colocar em prática tudo que ele tem nos ensinado. E hoje eu quero falar com vocês aí sobre essa situação de saber fechar a boca, de não estar aí contando seus planos, seus sonhos para pessoas. Então nós confiamos em pessoas próximas a nós, mas nós não conhecemos o coração. Então tem muitas pessoas que não desejam o teu bem, sabe? É triste falar isso, mas é a realidade. Então nós temos que ter sabedoria. Às vezes nós vamos contribuir com o mal em nossas vidas. Se nós fechássemos a nossa boca, nós evitaríamos muitas situações, muitos problemas que surgem em nossas vidas, que muitas vezes nós não temos noção, mas nós mesmos somos os próprios culpados, tá? Eu falo isso de experiência própria. Eu lembro que quando Deus começou a me abençoar, né? Ele colocava algo no meu coração, eu já contava para todo mundo, sabe? Tô pensando em fazer tal coisa. Eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. E contava para todo mundo. Comprava algo, já queria mostrar para todo mundo. E não era porque eu queria me aparecer, eu era muito ingênuo. Eu achava que as pessoas iam ficar felizes com aquilo que eu estava contando. Eu achava que as pessoas iam ficar felizes porque eu estava ali progredindo, porque eu estava alcançando alguma coisa. E infelizmente não é dessa forma. E o que acontecia? Acontecia que eu provocava nessas pessoas inveja. Provocava nessas pessoas que elas começassem a trabalhar contra a minha vida, né? Por quê? Porque eu tinha aberto a minha boca. Quantas e quantas vezes eu fiz planos? Não, esse ano eu vou fazer tal coisa. Aí contava, tô pensando em fazer tal coisa, sabe? Vou fazer assim, vou fazer assado. E o que acontecia? Não acontecia. Dava tudo errado. E eu sempre pensava, ué, gente, tudo que eu vou fazer não dá certo. Por quê? E aí eu consegui causar, sem querer, uma opressão maligna sobre a minha vida. E eu não sabia lutar com isso, entende? O que acontece? Muitas vezes, nós que somos servos do Senhor, aprendemos que, porque somos servos de Deus, somos inabaláveis, né? Inatingíveis. E não é dessa forma. Muitas vezes o que nós aprendemos é que quando nós aceitamos Jesus, né, nossa vida é transformada, nós somos libertos de várias situações e assim um andamento espiritual maravilhoso. Mas nós precisamos entender que aí passa a ter uma luta espiritual. E muitas vezes nos ensinamos que a partir do momento que você aceita Jesus, agora tudo é lindo, né? O diabo não te ataca mais, inveja não te ataca, nada mais acontece com você porque você fica imbatível, você vira um super crente. E não é dessa forma, tá, gente? Por incrível que pareça, não é dessa forma. Quando você serve ao Senhor, entrega a sua vida nas mãos dele e vive uma vida plena com Deus, com certeza você está guardado, blindado de todo esse mal. Mas infelizmente, no andamento da nossa vida espiritual, principalmente nesse início aí com Jesus, nós não conhecemos todas as coisas. Nós às vezes tem anos, né, na presença de Deus, como foi o meu caso, eu nasci, cresci
num lar cristão e não conhecia metade do que eu tenho conhecido aí de 4 anos para cá. O mundo espiritual é algo muito abrangente, né? O mundo espiritual, ele é maior do que o mundo físico. Nós mesmos não acreditamos nisso. Você vai falar sobre isso, sobre esse lado espiritual, as pessoas acham que você é louca, né? Apesar que a palavra do Senhor diz isso, que as coisas de Deus, para quem não entende, é loucura. E é loucura mesmo, porque é algo assim que é difícil até para eu explicar, entende? Então, quando eu começo a ter essa noção desse mundo espiritual e começo a buscar e conhecer, eu fico assim, fico assustada. Começo a entender que realmente nós, como cristãos, muitas vezes não conhecemos nada. Nós achamos que é só aceitar Jesus e ir na igreja. Ah, aceitei Jesus e vai na igreja. E vai lá, canta os louvores, né? Participa de alguma coisa e vem para casa. E a sua vida fica aberta, você começa a ter portais abertos aí no mundo espiritual. E você não entende isso, e aquilo começa a invadir a sua vida, né? E se você não sabe lutar com armas corretas, você é atacado, tá? Então, nós que somos servos do Senhor e fazemos a obra do Senhor, que nem eu tô aqui, vira e mexe, eu tô em batalha espiritual. Eu vou falar, olha, eu vou falar algo que vai abrir a visão de vocês. Vocês vão entender algo que vai mudar a sua história. Vem retaliações contra a minha vida. Mas hoje eu tenho sabedoria a esse respeito. Hoje eu oro, hoje eu jejuo, hoje eu fico atento ao que está acontecendo, entende? Então, quando eu vejo que está se fechando uma porta, está acontecendo algo muito terrível, estou sentindo uma opressão maligna, até em mim mesmo vem um desânimo, vem um peso, sabe? Eu quero gravar um vídeo para trazer determinada palavra, aí naquela semana eu fico desanimada, acontecem coisas na minha vida para eu desanimar. E aí, se você não estiver entendendo o que está acontecendo, você cai, você para. Eu tenho agradecido muito a Deus por Ele ter me dado essa visão, né? Está abrindo aí a minha visão para eu entender esse mundo espiritual. E eu estou aqui fazendo o quê? Dividindo com você, para que você entenda que existe um mundo espiritual que vai estar aí lutando contra a sua vida. Muitas vezes, esses dias mesmo, alguém aí mandou uma mensagem dizendo para mim que estava orando, estava começando a buscar Deus, mas ela achou que estava dando alguma coisa errada, porque as coisas, em vez de melhorar, tá ficando pior. E esse é um dos sinais que você está no caminho certo. Esse é um dos sinais que Deus está ouvindo a sua oração. Então, qual que é o segredo aí? É não parar, é continuar. Só vence quem é corajoso, só vence quem é forte em Cristo Jesus, só vence quem continua a caminhada e não olha para trás, tá? Quando você começar a se posicionar, querendo fazer a obra de Deus, ou a sua vida mesmo, eu vou deixar o pecado, eu vou deixar isso que me atrapalha na presença do Senhor, que faz essa divisão, porque o pecado faz divisão entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta de quem está contaminado com o pecado. Você é corpo, alma e espírito. Se você começa a buscar as coisas espirituais, você se aproxima de Deus. Começa a viver o mundo espiritual. Você começa a sentir a graça de Deus. Você começa a vencer em Cristo Jesus. Entende? E tem o outro lado espiritual que vai se levantar contra a sua vida, porque ele não quer que você vença. Ele não quer que você abra a sua visão. Ele não quer que você deixe de ser religioso, porque ser religioso é a melhor coisa que tem para Satanás. Se você está na igreja, mas está com a visão fechada, com cabresco, não tem visão, não sabe, não conhece o seu Deus, não sabe qual é a autoridade que você tem em Cristo Jesus, não sabe quais são os seus direitos como co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, Satanás ama essa situação. Esse evangélico que vai na igreja, volta, vai na igreja, e a casa dele é toda destruída. Os portais aí para o mundo espiritual estão abertos. Você não entende isso. Então, entra inveja, entra gente que faz macumba para sua vida, entra pessoas que desejam o teu mal. Várias situações que Satanás vai usar. Começa a acontecer situações para fechar o seu caminho e você não consegue entender. E aí, tem muitos que param. Quantas pessoas, não, eu comecei para a igreja, ficou pior, eu parei. Você nunca viu alguém falando isso? Até eu mesmo, quantas vezes eu falei, nossa, o que está acontecendo? Quanto mais eu oro, fica pior. Meu Deus, eu vou parar. Sabe? Nisso o quê? Porque eu não tinha sabedoria. Então, se você está orando, você está colocando sua vida no altar, está procurando agradar a Deus, as coisas aparentemente vão piorar. Como você vai vencer? Como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás começa a ver você resistindo, confiando em Deus, e Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai enviar anjos a seu favor, Deus vai colocar pessoas também que são usadas por Deus para te abençoar, para te ajudar, né? Que nem aqui, eu estou aqui fazendo isso, estou abrindo a sua visão,
Entende? Para que você possa entender o mundo espiritual. Então, se você está aqui comigo nesse canal, está ouvindo essa palavra é para que você comece a abrir a sua visão espiritual. Comece a se chegar na presença de Deus. Feche a sua boca, né? Como eu estava dizendo aí no início. Não fica falando o que Deus tem colocado no seu coração. Não conte os seus sonhos, porque não acredite que pessoas, até mesmo as próximas, gente. Isso é triste de falar, mas é a realidade, tá? São os próximos mesmo, tá? É um familiar, é uma amiga, alguém onde você trabalha, alguém onde você estuda, pessoas que estão próximas a você, que vai desejar o teu mal. Não quero que você seja aquela pessoa, todo mundo me deseja mal. Não é isso, eu quero que você tenha sabedoria para que você possa vencer esses obstáculos da sua vida. Porque a caminhada com Cristo, ela pode ser mais leve, tá? Só que depende muito de como você se posiciona. Né? O que Jesus diz? Troca esse fardo pesado com o meu que é leve. Ele tem um fardo leve para te dar. O fardo está pesado, a dificuldade está grande, muitas vezes nós olhamos, eu não estou mais aguentando, Senhor, não estou mais aguentando. O que você faz? Começa a murmurar, começa a reclamar, volta para trás. Ah, não vou mais orar, não vou mais jejuar. Ah, não vou mais na igreja, não. Depois que eu fui, ficou pior, né? E você volta para trás. É isso que Satanás quer. Ele quer que você tenha essa sensação que está piorando. Está piorando. Me vê agora aqui a palavra de Pedro. Nós podemos trazer essa mensagem para nós. Pedro vai ao encontro de Jesus, ali sobre as águas. Vocês conhecem essa mensagem? Ele está dentro do barco e está tendo ali um movimento naquelas águas. Eles observam, aqueles discípulos, que tem alguém vindo andando sobre as águas. No primeiro momento eles tiveram medo. Eles acharam que era um fantasma. Então, quando Pedro pergunta, é o Senhor? E o Senhor diz, sim, Pedro, veio ao meu encontro. E Pedro, olhando para Jesus, começa a caminhar sobre as águas. Começa a caminhar em direção a Jesus. Mas o mar estava revolto. Então ele começa a ter medo e começa a olhar aquela situação. E o que acontece com Pedro? Ele afunda. Mas Jesus logo estende a mão e segura Pedro. Entende? Então, nós trazendo isso para nós, é a mesma situação. Você está andando sobre as águas quando você está com o seu olhar fito a Jesus, confiando nele, indo ao encontro de Jesus, na caminhada com Cristo, você vai seguindo, mesmo sobre essas águas e esse mar agitado. Mas quando você começa a olhar o mar agitado, tira os olhos de Jesus e começa a olhar a situação, você afunda. Entende? Mas graças a Deus que Jesus está ali pronto, estendendo a mão para te levantar. Então essa é a situação do cristão. Então você começa a caminhar com Cristo, olhando para Ele, seguindo avante, você vence. Você anda sobre as águas, você vai andar sobre essas águas agitadas, que é a sua vida, né? Com alguns percalços da vida, com situações difíceis que nós enfrentamos. O próprio Jesus deixou isso para nós bem claro. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Ele venceu, nós venceremos também. Mas só vence aquele que continua. Só vence aquele que resiste a Satanás. Só vence aquele que ultrapassa os obstáculos. Todas as pessoas que estão aqui na Bíblia, você pode ler a Bíblia, você vai perceber que todos eles só venceram homens e mulheres valentes. Homens e mulheres que não temiam mal, não. Confiavam em Deus e seguiam. Mesmo quando a situação era adversa. Mesmo quando a situação era contra ele. Entende? Então nós temos que ter sabedoria para lidar com esse mundo espiritual. E eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem que eu já até falei várias vezes, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Quando eu estava meditando nisso, né, como eu estava falando para vocês aí, no início da minha caminhada, eu abria minha boca, eu falava para todo mundo meus sonhos, eu falava que eu estava projetando e não dava certo. As pessoas vão começar a ver um movimento diferente na sua vida, elas querem saber. Mas por falta de sabedoria, eu contava a minha vida para todo mundo. As pessoas perguntavam e eu abria minha boca para falar. Alguns sonhos, alguns projetos, eu contava, eu tô pensando em fazer tal coisa, ano que vem eu vou fazer isso e isso, sabe? Às vezes eu via até o semblante da pessoa mudando. Tem pessoas que ela tem tanta inveja de você que a cara dela muda. Eu tô pensando, tá dando certo, sabe? Consegui tal coisa, tô trabalhando e esse ano eu quero comprar tal coisa. A pessoa, que bom. Isso aí, entende? E ali já te joga uma energia negativa. Já te joga em cima de você uma inveja. E aí, se você não tem sabedoria para lidar com isso, isso vai te afetar. A palavra diz que a inveja ela é pior do que uma feitiçaria. Entende? Então, há situações que você pode evitar, tá bom? As pessoas terão raiva de você quando vê você mudando de vida, quando vê a sua vida sendo transformada. Algumas
vai olhar para você com raiva, com inveja, sabe? Porque as pessoas querem que você esteja ou igual a ela ou pior que ela, nunca melhor. Quando eles começam a ver um avanço na sua vida, uma transformação, algumas pessoas próximas a você, e eu sinto muito te dizer, até aquele que você ama, até aquele que é mais íntimo, às vezes pode ter esse sentimento de raiva, de inveja. Mas se você está sabendo como lidar com isso no mundo espiritual, você vai vencer. Primeiro passo aí é fechar a boca, não ficar contando os seus sonhos. Então eu lembro que eu contava da minha família, meu marido é bom, meu marido faz isso, na minha casa tem isso, eu fiz aquilo, vou fazer aquilo outro. E aí começou a minha vida, sabe, se fechar os caminhos, começaram as brigas, entrou uma situação horrível dentro do meu lar e eu não tinha sabedoria, aí eu declarava com a minha boca as maldições e o que eu falava aconteceu, entende? A minha vida foi destruída naquele momento. Então, eu passei muitas situações que eu poderia ter evitado. O Senhor colocava algo no meu coração, o Senhor me dava um planejamento, uma visão, e eu saía contando para todo mundo. E as coisas não aconteciam. E se eu te contar que várias vezes Deus usava pessoas para vir falar comigo, sabe o quê? Olha, Deus manda você fechar sua boca. Deus manda você não ficar contando, falando da sua vida. Eu falava, ai, tá bom, amém. Ah, não vou falar mais não. Mas eu ficava tão feliz com algo que acontecia, Deus querendo me abençoar, Deus querendo transformar minha vida. Sabe? As portas se abrindo, alguma coisa acontecia, aconteceu tal coisa. Esse ano eu vou fazer assim, assim. Sabe? E ali eu não sabia, eu abria uma porta para Satanás trabalhar. E aí a porta aberta para Satanás trabalhar e eu não sabia lidar com isso no mundo espiritual. E o que aconteceu? Eu fui derrotada. Minha vida foi totalmente destruída. Então destruiu minha vida sentimental, minha vida financeira, minha vida espiritual. Satanás começou de todos os lados. Então você vai sendo atingido no mundo espiritual. Uma guerra onde você está perdendo. Você não sabe lidar com aquele mundo, né? Você é como se eu me sentia assim, um cego no meio do tiroteio, vindo de todos os lados. Família, amigos, dentro da igreja, dentro da minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, uma situação assim para destruir a minha vida totalmente, tá? Naquele período eu estava ali sem saber como lutar no mundo espiritual. Eu não sabia, aí eu procurava, olha, está acontecendo tal coisa, eu via aquele mundo se fechando, uma opressão dentro da minha casa, Satanás estava dentro do meu lar e eu sentia. Mas eu ia conversar com alguém, perguntar, não, isso não existe, não é alguma coisa errada que você está fazendo, mas no sentido que eles falavam de um pecado, né? Algum pecado, alguma coisa escondida. Eu falava, não, mas eu não estou pecando. E eu não estava, tá? Eu ia na igreja, eu cantava os louvores, eu participava de grupos, eu participava de trabalhos, vinha para minha casa e minha casa era um inferno. Tinha uma aparência de cristão que me via lá fora, achava que estava tudo bem, mas só eu sabia como a minha vida estava. E eu não sabia lutar com aquela situação. Então, uma das coisas que eu percebi que eu poderia ter vencido, uma delas era ter fechado a minha boca, não ficar contando da minha vida para as pessoas, contando dos meus sonhos, dos meus planejamentos, entende? Então, essa é a palavra para você hoje. Eu não sei qual que é aí a sua situação, talvez você tenha planejado coisas e não dão certo, porque você tem aberto a sua boca para pessoas que você acha que você pode confiar. E aí vem sobre você uma carga, tá? Uma carga espiritual, e se você não sabe lutar contra isso, você vai ser derrotado, mesmo sendo cristão. Quero te dizer uma coisa, Satanás ele não tá nem aí se você vai na igreja todo dia, se você tem um título, um cargo dentro da igreja. Sabe o que Satanás tem medo? O crente, o servo do Senhor, que conhece o mundo espiritual, que toma posse daquilo que é seu no nome do Senhor Jesus e luta com armas espirituais. E você vai vencer. Você vence dessa forma. Entende? Então, o cristão verdadeiro, aquele que quer servir ao Senhor, tem que se apartar do pecado, tem que perdoar, fechar brechas, liberar perdão para aquele que te fez o mal. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, essas coisas são portas no mundo espiritual que ficam abertas. Tem alguém aí no passado que você precisa pedir perdão? Peça. Não, mas foi ele que fez, foi ela que fez. Não interessa. O perdão é para liberar você. Entende isso? Então, às vezes você está sentindo aquilo, não, eu não consigo. Você vai orar, Senhor, me ajuda. Eu passei por essa situação, aconteceu assim, assim comigo, e eu não consigo liberar perdão. E eu preciso liberar perdão, porque está uma porta aberta no mundo espiritual. Um portal no mundo espiritual aberto para que Satanás entre naquela brecha e destrua a sua vida. Entende? Então, um pecado que você faz, que talvez ninguém sabe, mas Deus ele sabe.
Satanás, ele sabe. Satanás, quando vem contra nós, ele nos estuda. Satanás não é onisciente, onipotente nem onipresente, tá? Mas ele é astuto. Ele vai contra você com armas que ele sabe que vai poder te destruir. Cada um de nós tem o nosso lado aí, um ponto mais fraco. Cada um de nós. Você tem que descobrir qual que são as suas fraquezas, né? No meu caso, a minha fraqueza é quando alguém me humilha, quando alguém grita comigo, quando alguém faz algo que me aborrece, às vezes não consigo nem me controlar, eu já vou e falo, já vou, entende? Hoje eu tenho um pouquinho mais de discernimento sobre isso, mas naquela época eu não tinha. Então vira e mexe, eu estava envolvida em brigas, em situações que eu não procurava, mas que vinha até mim, porque Satanás sabia do meu ponto fraco, usava pessoas para falar mal de mim, usava pessoas para levantar calúnia, e eu queria debater, eu queria provar que aquilo estava errado, e aí eu estava sempre envolvida em confusões. Aí ele gera outra brecha, né? Eu me senti inferior às outras pessoas devido a algumas coisas que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Tudo isso eu tive que ressignificar. Eu tive que começar a me conhecer quem eu era, o que era que estava me abalando, quais eram as portas que estavam abertas, quais eram as brechas que eu estava dando. E eu tive que pedir perdão, eu tive que fechar várias brechas depois de ter tido uma destruição muito grande na minha vida. Eu me levantei pela graça e misericórdia do Senhor, porque Ele nunca me abandonou. Mas teve um momento que eu quis abandonar a Deus, porque eu não entendia como que uma pessoa que vive na igreja, que vive participando de tudo, Satanás vem e destrói dessa forma. Eu não entendia. Então essa é a mensagem para você hoje, tá? Quebra vínculo com o passado, peça perdão, fecha brechas onde Satanás está entrando e destruindo a sua vida. Entenda que quando você fizer isso, vai vir um levante contra a sua vida e você vai vencer resistindo a Satanás. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. O próprio Jesus ele foi tentado por Satanás. O próprio Jesus sofreu retaliações de Satanás. O próprio Jesus foi perseguido por pessoas influenciadas por Satanás. Porque nós também não viveremos as mesmas coisas, se ele mesmo deixou isso bem claro. Então, quem serve ao Senhor, quem quer colocar a vida no altar, quem quer andar conforme a vontade do Pai, tem que entender que fica em constante guerra. Demônios vão lutar contra a sua vida. Satanás vai fazer tudo para te fazer parar, para te fazer paralisar. E você só vence lutando, resistindo ao mal, com armas espirituais. Posicionamento, tá? Eu tenho que me posicionar. Eu não vou mais ter vínculo. Não adianta você ficar em cima do muro. Tipo, não, mas eu vou na igreja. Você não vai enganar Deus. Você não engana Satanás. Ah, eu vou na igreja, né? 2, 3 vezes na semana. Mas e depois? Como que é o seu andamento com Cristo Jesus? Você tem orado, você tem buscado, você tem se apartado do mal, você tem deixado o pecado de lado, você tem alguns pecadinhos aí que talvez seja até de estimação, ou coisas que você pensa, ah não, isso daí não tem problema não. Ah não, Deus sabe que eu tenho lutado, né? Ah, na hora certa, quando Deus quiser, Ele vai me libertar. Já vi muitos cristãos que vivem num pecado e ficam colocando a culpa em Deus, jogando a responsabilidade para Deus libertar ele. Ah, eu ainda faço isso porque quando Deus quiser me libertar, não. Quem tem que ter esse posicionamento diante de Deus é você. É verdade que muitas vezes você vai estar ali se sentindo fraca, talvez com uma certa dificuldade para deixar esse pecado. Então você vai pedir a graça de Deus e Ele vai te abençoar e vai te ajudar através do bom Consolador Espírito Santo, que vai te direcionar, que vai te dar força para você resistir a esse mal. Mas Jesus, mas o nosso Deus, Ele quer ver no seu coração o desejo de ser liberta. Ele não quer ver você dando desculpas, né? Ah, Deus, olha, eu faço tal coisa, mas quando o Senhor me libertar, Deus olha para você e fala, como assim? Quem tem que se libertar é você e eu vou te ajudar. O que Deus faz? Ele faz o impossível. O possível somos nós que fazemos. Ele já nos deixou para nós o livre-arbítrio, né? Eu tanto posso ir para esse caminho do mal, como eu posso ir para o caminho do bem. Eu tanto posso fazer tudo que agrada a Satanás, como eu posso fazer tudo que agrada a Deus. Então nós temos o livre-arbítrio. E Ele vai respeitar o livre-arbítrio que você tem, nosso Deus. Entende? Então é você que escolhe. Se você quer ser abençoado, quer ter uma vida no altar do Senhor e quer receber a maior bênção que é a salvação em Cristo Jesus, então você tem que escolher o caminho que vai te levar à salvação. E qual é esse caminho? O caminho de imitar Cristo Jesus. O caminho de deixar o pecado, se apartar do mal. O caminho de buscar em oração, em jejum, colocar sua vida no altar. E pedir a Deus, me dá direção, sabedoria, abre minha visão para eu entender esse mundo espiritual. Entender que quando parece que tudo está se fechando, você está orando, você está buscando a Deus, você está colocando sua vida no altar e as coisas estão tendo um movimento que você percebe que não está ficando pior, saiba que isso é a resposta de Deus para sua vida.
O mundo espiritual está agindo também. Entende? Você está procurando buscar Deus? Satanás está procurando fazer você não buscar Deus. Você está procurando se apartar do mal? Satanás está fazendo tudo para que você não se aparte do mal. Você está deixando o pecado? Satanás vai fazer tudo para que você não deixe o pecado. Então tem uma luta espiritual. Deus quer que você abra a sua visão, Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você seja aqui na terra um testemunho vivo do poder de Deus. Para que através da sua vida, vidas sejam libertas também. Que você venha viver o melhor de Deus aqui na terra. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Ele quer que você tenha essa vida abundante, essa vida próspera, essa vida transformada em todas as áreas. Então é isso, eu espero que vocês entendam essa mensagem. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar para vocês aqui Neemias 2, que diz dessa forma, olha só. Neemias, você já conhece um pouquinho, já deixei aqui no canal. Neemias foi ali fazer uma obra, né, de restauração na sua cidade, Jerusalém, que estava totalmente destruída. Ele ficou sabendo daquela situação, ele se posicionou, começou a orar sobre isso, né? Ele chorou, ele se lamentou e depois ele orou, jejuou e Deus entrou com providência naquela situação. Fez com que o rei notasse a tristeza do seu coração e desse aí todo um direcionamento, um caminho para ele poder chegar naquele alvo, que era restituir, restaurar aquele lugar. Mas Deus colocou no coração dele o que ele deveria fazer. Deus deu direção para Neemias. E olha que interessante essa parte, me chamou muita atenção. Neemias 2, no versículo 12, que diz assim: Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então ele teve toda uma estratégia, né? Não levou aquele monte de animal para fazer aquele barulho do toque-toque dos cavalos, levou só um cavalo, levou algumas pessoas com ele. O que ele estava fazendo? Ele foi dar uma espiada naquele lugar, ver como ele ia fazer, qual a estratégia que Deus havia colocado em seu coração. Interessante, eu não falei para ninguém, ó, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Olha o segredo, entende? Então ele foi analisar aquela situação e o que estava no coração dele ficou. Ele só foi falando no momento e na hora certa. No versículo 16, diz novamente isso, ó. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então, tinham pessoas ali com ele já fazendo a obra, e ainda não havia declarado o que Deus havia colocado em seu coração. Então, esse é um segredo. E olha que Neemias passou alguns obstáculos, mas Neemias estava atento. Neemias estava prudente a tudo que estava acontecendo. Neemias estava atento ao que Deus tinha colocado em seu coração, como ele ia arquitetar aquele plano, né, de restauração naquele lugar. E depois vem Sanbalat e Tobias, né, tentando desviar, tentando prejudicá-lo. Mas ele venceu. Ele conseguiu restaurar aquele templo. Ele conseguiu restaurar aquele lugar em 52 dias, um tempo recorde. Porque ele teve sabedoria, ele teve estratégia e assim ele venceu. Então é isso que nos falta. Muitas vezes eu mesmo olho para mim hoje e falo, meu Deus, né? Se naquele tempo eu tivesse essa visão, eu estava contando outras coisas para você. Eu estava contando as bênçãos que eu recebi, promessas que Deus me prometeu, né? Estava vivendo outras coisas, mas tá agora que eu estou tendo esse andamento. Mas é isso, gente. A vida é dessa forma. Precisamos ter sabedoria, tá? Que é isso daí, isso que eu estou trazendo para você vai adiantar a sua vida em muito tempo, tá? Você não vai perder tanto tempo como eu perdi, porque naquela época eu não tinha quem me ensinasse. As pessoas também que conviviam comigo não tinham essa visão, entende? E eu tive que buscar sozinho em Deus. E estava toda a resposta aqui, ó. Mas como eu sempre digo para vocês, leia a palavra, conheça a Deus. Eu não fazia isso, ficava esperando o que as pessoas me ensinavam, o que as pessoas pensavam, a direção que elas me davam, nem elas sabiam. Um cego guiando outro cego, como diz a palavra. Entende? E essa palavra vem transformar a sua vida, que você esteja atento a entender que se você vai se posicionar a deixar o pecado, deixar aquilo que desagrada a Deus, a buscar o Senhor de todo o seu coração, vai ver as retaliações. Satanás vai se levantar contra a sua vida, mas maior é quem está contigo. E você vai vencer resistindo a Satanás, continuando a caminhada olhando para Jesus. E a vitória, sim, é certa, no nome do Senhor Jesus.
Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.